Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Olá, pessoal do Crônica dos Umbrais. Me chamo Patrícia e o que vou contar agora aconteceu quando eu tinha uns 16 anos. Sou do interior de Minas Gerais, de uma cidadezinha pacata que mal aparece no mapa, e aqui ainda moro com as montanhas sempre ao redor, e me lembrando de que alguns segredos que a terra prefere guardar. Na época, eu vivia com um pequeno grupo de amigos. Não vou citar nomes. O tempo passou, os caminhos se separaram e perdemos contato. É melhor não expor ninguém. Mas se por acaso eles ouvirem esse meu relato, reconhecerão cada detalhe. Talvez se sintam corajosos para escrever nos comentários. Essa história é nossa, mas carrego sozinha o peso de contá-la. Era janeiro, o auge das férias de verão. O calor era denso, pesado, e a vontade de aventura maior ainda. A rotina da cidade pequena asfixiava nossa adolescência, e a ideia de acampar surgiu como um sopro de liberdade. Um colega mais velho havia comentado sobre uma cachoeira escondida, muito além dos pontos turísticos conhecidos, um lugar maravilhoso, segundo ele. Bastou isso, e nos organizamos com a seriedade de uma missão, dividindo as tarefas para que ninguém ficasse sobrecarregado. Um ficou responsável pelas barracas, outro pela comida, outro pelos materiais de fogo e iluminação, e eu, pelo kit de primeiros socorros e algumas coisinhas de sobremesa. A intenção era passar o final de semana inteiro, de sexta ao domingo. A empolgação era tanta que mal conseguíamos dormir na noite anterior. A manhã da partida amanheceu com um céu de um azul imaculado. Encontramo-nos no ponto combinado, às bordas da cidade, onde o asfalto acabava e a estrada de terra começava. O ar cheirava a poeira e mato molhado. Seguimos pela trilha principal, que logo se estreitou, se transformando num caminho de pedras soltas e raízes entrelaçadas. A floresta cerrada fechava-se sobre nós, filtrando a luz do sol em padrões dançantes. O som da cidade desapareceu, substituído pelo canto estridente das cigarras e o farfalhar das folhas ao vento. A caminhada foi longa, quase 1 hora, mas leve, carregada pela expectativa. E então, ouvimos o primeiro murmúrio de água corrente. O som cresceu, tornando-se um rugido suave, até que a vegetação se abriu e nos presenteou com a visão mais bela que já tivemos. Nunca, em todos os meus anos, vi algo tão puro. A cachoeira não era muito alta, mas deslizava por uma parede de rochas negras e musgosas, caindo num poço de água de um verde cristalino tão translúcido que era possível contar as pedrinhas brancas no fundo. A luz do sol, já mais alta, atingia a cortina d'água e se desfazia em milhares de prismas minúsculos, faíscas de arco-íris que dançavam sobre a superfície. Parecia que o fundo do poço estava cravejado de diamantes, cada reflexo uma promessa de beleza intocada. Pássaros de cores vibrantes cruzavam o céu aberto acima da clareira, e o ar era fresco, carregado de negativa íons e do cheiro adocicado de flores silvestres. Era o paraíso. Respirando aliviados e maravilhados, escolhemos um local para montar o acampamento. Não foi exatamente à beira da cachoeira. A umidade e o barulho constante nos fizeram optar por uma clareira um pouco mais afastada. Cerca de 100 metros dali, onde o chão era mais plano e seco. Ainda podíamos ouvir o som poderoso da água caindo, mas em um volume mais ameno, uma trilha sonora constante e reconfortante. Armamos as 2 barracas, organizamos a lenha para a fogueira noturna e penduramos os sacos de comida em um galho alto, longe de possíveis visitantes animais. Nós mal podíamos esperar para mergulhar. O resto da tarde foi pura magia. A água fria arrancava gritos e risadas. O sol aquecia nossas costas enquanto secávamos nas pedras planas. Compartilhávamos biscoitos e histórias. Falamos sobre nossos medos bobos, nossos planos para o futuro, que na época pareciam infinitos, sobre os amores secretos e as frustrações da escola. Naquele momento, éramos invencíveis, senhores daquele pedaço de mundo intocado. O céu começou a se pintar de laranja e roxo quando decidimos sair da água e nos preparar para a noite. Acendemos a fogueira assim que o crepúsculo se instalou. As chamas crepitantes lançavam sombras longas e dançantes,
contra as barracas e os troncos das árvores. O cheiro de pão de forma tostando na brasa e de salsichas espetadas em gravetos nos enchia de uma fome primitiva. O barulho constante da cachoeira, agora distante, era um som constante que preenchia todos os espaços vazios do silêncio noturno. Estávamos tranquilos, entregues à beleza serena do lugar. Até que o mundo mudou. Foi um som que brotou das entranhas da floresta, cortando o ar como uma lâmina enferrujada. Não era um rugido de onça, som que conhecíamos bem das histórias dos mais velhos. Era mais profundo, mais antigo, uma vibração que parecia nascer do solo e tremer nossos ossos antes de chegar aos ouvidos. Era um rugido, sim, mas mesclado a um som metálico e arrastado, como corrente sendo puxada sobre pedras. Congelamos. O pedaço de pão que eu levava à boca parou no ar. Nossos olhos se encontraram ao redor do fogo, e em cada par de íris brilhou o mesmo pavor primitivo, irracional. O rugido cessou, deixando um vazio de som que parecia mais alto que qualquer barulho. Por um segundo, só ouvimos o estalar da fogueira e o distante silêncio. A cachoeira havia parado. Não gradualmente. Simplesmente cessou. Por um segundo, só ouvimos o estalar da fogueira e o distante silêncio. A cachoeira havia parado. Não gradualmente. Simplesmente cessou. Aquele rugido constante e confiável que nos acompanhava desde a chegada desapareceu, como se uma torneira gigante tivesse sido fechada. O silêncio que se seguiu foi opressivo, denso, carregado de uma expectativa doentia. E então, veio o próximo som. O farfalhar pesado da mata. Galhos quebrando sob um peso considerável. Algo enorme se movendo na escuridão para além do círculo de luz da fogueira. O rugido sombrio retornou, mais próximo agora, acompanhando o ritmo dos passos pesados. Aproximava-se, lentamente, deliberadamente. Cada músculo do meu corpo estava tenso, pronto para fugir, mas o medo nos tinha petrificado ali, em volta da fogueira, que de repente parecia pateticamente pequena e frágil. A respiração ofegante do meu amigo ao lado era o único som humano. O cheiro de salsicha queimada se misturava ao aroma doce das flores noturnas, criando uma combinação nauseante. Então o barulho de passos parou, e o rugido se desvaneceu no ar. A floresta ficou em um silêncio absoluto, mortal. Nossos corações batiam em uníssono, um tambor frenético contra as costelas. Foi quando as risadas começaram. Eram risadas de crianças, altas, cristalinas, cheias de uma alegria inocente e travessa. Vinham da direção da cachoeira silenciosa, mas se moviam, aproximando-se através da mata escura. Não era uma risada reconfortante, era uma imitação perfeita, mas vazia, como uma gravação ecoando em um lugar deserto. Cada gargalhada era um gancho de gelo arrastado pela nossa espinha. Alguém, não me lembro quem, soltou um soluço abafado. Foi o estopim. Corre! A palavra não foi gritada, mas arrancada de uma garganta coletiva, um único impulso de sobrevivência. Não pensamos, não planejamos. Viramos as costas para a fogueira, para as barracas, para nossas mochilas com comida, água, lanternas. Corremos cegamente para a escuridão oposta, na direção contrária das risadas que agora pareciam multiplicar-se, ecoando por toda a floresta, vindas de todos os lados ao mesmo tempo. Corremos como animais encurralados. Galhos nos golpeavam o rosto. Cipós tentavam agarrar nossos tornozelos. A escuridão era quase total. Apenas os raios de lua que filtravam irregularmente pela copa das árvores pintavam manchas fantasmagóricas no chão. O ar, antes fresco, agora era pesado e difícil de puxar para dentro dos pulmões ardentes. As risadas ficaram para trás, mas a sensação de perseguição não. Corremos até que a dor no peito se tornou insuportável, e caímos juntos, uma massa de membros trêmulos e respirações roucas, atrás de um enorme tronco caído. Ninguém falava. Ouvimos. A floresta estava quieta novamente, sem cachoeira, sem risadas, só o vento nas folhas mais altas. Pensamos por um instante de esperança tola, que talvez tivéssemos escapado, que aquilo tinha ficado para trás. Foi então que o rugido retornou. Não vinha de longe, estava ali, no ar, em volta de nós, um rugido tão profundo que fazia vibrar o solo sob nossas mãos. E algo passou. Não vimos, mas sentimos. Uma massa enorme, um deslocamento de ar que nos empurrou para trás, quente e fedendo a terra molhada, e metal enferrujado. Passou tão perto que o vento apagaria uma vela. Travamos novamente. O medo era um líquido grosso em nossas veias, paralisante. Olhamos para a escuridão,
tentando distinguir formas. E então, os olhos apareceram. 2 pontos de luz amarela, do tamanho de pratos de sobremesa, pairando na escuridão, a uns 3 metros de altura. Não eram reflexos, eram fontes de luz próprias, um âmbar fosforescente e inteligente que não piscava, apenas nos encarava. Abaixo deles, uma massa mais escura que a noite ao redor se delineou vagamente. Algo maciço, com ombros largos, uma presença que desafiava a escala normal das coisas da floresta. A voz não veio dos olhos. Parecia brotar do próprio ar, da terra, de dentro das nossas cabeças. Era grave, rouca, rasgada, como se feita de pedras sendo trituradas, e gritos antigos: vão embora. A ordem ecoou em nossos crânios. Caímos de joelhos. Alguns cobriram os ouvidos, inutilmente. Não voltem mais aqui. A escuridão ao redor dos olhos amarelos pareceu se expandir, uma mancha de puro vazio. Senão eu devoro vocês. O último fragmento da nossa coragem se desfez. Soltamos gritos que eram mais agonia que som, e nos levantamos em uma fuga desesperada e cega. Corremos sem direção, tropeçando, caindo, nos levantando de novo. O rugido não nos seguiu, mas a floresta parecia ter se tornado um labirinto vivo. Árvores que pareciam familiares nos levavam a becos sem saída. Trilhas que jurávamos conhecer desapareciam em vegetação impenetrável. A noite se arrastava, uma eternidade de terror. O cansaço era uma entidade física nos puxando para baixo. Quando alguém caía, os outros o arrastavam, porque parar significava ouvir o silêncio. E no silêncio poderia estar o ruído de passos, ou pior, uma risada infantil. A adrenalina que nos movia era ácida, queimando por dentro. Chorávamos silenciosamente enquanto corríamos, perdidos, envergonhados de nosso medo, mas incapazes de o dominar. A floresta nos engolia. O primeiro raio de luz cinza, uma lasca pálida no leste, nos encontrou cambaleando, cobertos de arranhões, terra e lágrimas secas. A claridade, mesmo fraca, foi como um bálsamo. Paramos, ofegantes, nos encostando nas árvores para não desabar. A floresta aos poucos recuperava suas cores, os verdes, os marrons, perdendo a qualidade onírica e ameaçadora da escuridão. E então, vimos, estávamos de volta à clareira. Nossas barracas, ainda armadas, parecendo estranhamente intactas. A fogueira, agora apenas cinzas frias e negras. As mochilas, os sacos de comida pendurados no galho. O sol nascendo por cima da cachoeira, que surgia normalmente, tão poderosa e despreocupada como no dia anterior. Era como se a noite de horror não tivesse acontecido, como se tivéssemos tido um pesadelo coletivo e acordado no mesmo lugar. Mas as evidências estavam em nós. A exaustão profunda, os arranhões, as roupas rasgadas, o terror ainda fresco nos olhos uns dos outros. Não foi um sonho. Andamos a noite toda, em pânico, e a floresta, ou algo nela, nos trouxe de volta ao ponto de partida. Era uma mensagem, uma demonstração de poder. Sentamos no chão, sem forças para falar. O sol nos aqueceu, dissipando um pouco do frio que entranhara nossos ossos. Por um longo tempo, só ficamos ali ouvindo o som normal da cachoeira, tentando nos reconectar com a realidade diurna. A beleza do lugar estava intacta, mas agora era uma beleza perversa, uma armadilha adornada com diamantes de água. Finalmente, com movimentos lentos e mecânicos, como sonâmbulos, começamos a recolher nossas coisas. Nenhum de nós sugeriu ficar para o café da manhã. Nenhum de nós olhou diretamente uns para os outros. O silêncio entre nós era espesso, carregado de um entendimento terrível. Desmontamos as barracas com mãos trêmulas, jogamos tudo nas mochilas de qualquer jeito. Desta vez, ao entrar na mata, o caminho de volta se apresentou claro e óbvio. A trilha que parecia ter se embaralhado na noite agora era uma linha reta e convidativa de volta à civilização. Caminhamos em fila, rápido, sem olhar para trás, nem mesmo quando saímos da mata e vimos a estrada de terra. Mais adiante, os primeiros telhados de nossa cidade. A sensação de alívio foi avassaladora, mas vazia. Não houve abraços, nem comemorações. Nos separamos na praça central com um aceno mudo, cada um carregando para casa seu próprio fardo de terror. Nunca mais tocamos no assunto. Nos encontramos na escola, nas ruas, mas havia um abismo entre nós, cavado naquela noite. As conversas eram superficiais, os olhares evitavam-se. Era como se falar sobre o que aconteceu pudesse atrair a atenção daquela coisa novamente. Como se pronunciar suas palavras, o rugido, as risadas, os olhos amarelos, fosse uma invocação. A amizade, outrora forte, definhou sob o peso do segredo inominável, e nunca mais
acampamos. O que era para ser um rito de passagem, uma aventura de liberdade, tornou-se a linha divisória de nossas vidas. Dividiu o antes um tempo de medo simples e diversão ingênua do depois, um mundo onde a floresta escondia mais do que animais e plantas onde a beleza podia ser uma isca, onde sombras antigas, muito antigas, ainda guardavam seus territórios com vozes de crianças e olhos de âmbar. Até hoje, morando aqui, no mesmo interior, as montanhas ao longe me lembram que alguns umbrais não devem ser cruzados. O rugido da cachoeira da cidade, pequena e familiar às vezes, em noites muito quietas, me faz estremecer. E eu me pergunto, olhando para o horizonte escuro das matas mais densas, será que foi um aviso para nos afastarmos? Ou será que ao fugir, ao nunca mais retornar, cumprimos exatamente o que era esperado de nós? E no silêncio da minha casa, às vezes bem no limiar do sono, juro que ouço um eco distante de uma risada, cristalina, vazia, e sei no fundo da alma que aquele pedaço de floresta, com seus diamantes de água e seus guardiões sombrios, ainda estão lá esperando, e que alguns segredos, uma vez encontrados, nunca realmente nos deixam. Eles apenas nos observam, de longe, com olhos que brilham na escuridão, satisfeitos por termos levado seu aviso adiante, como uma cicatriz invisível por dentro da própria alma. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.